Quem aí não quer mais gastar dinheiro com maquiagem? Porque afinal, maquiagem é cara, né, amiga? É por isso que eu fiz esse vídeo ensinando você a fazer 12 produtos de maquiagem em casa. Entre eles são base, corretivo, pó translúcido, contorno, blush, iluminador, sombra, gel de sobrancelha, delineador em gel, máscara de cílios, batom mate e Fix Plus Bruma Glow. Inclusive, essa maquiagem que eu estou usando, eu vou reproduzir ela com vocês nesse vídeo apenas com os produtos que a gente aprender a fazer. E você pode adaptar por qualquer cor de sombra, qualquer cor de batom. Esse vídeo é incrível. E dá certo sim, mas assista atentamente com cuidado. Não saia já fazendo, porque ao decorrer do vídeo eu dou as orientações do que pode, o que não pode fazer, o que dá certo e o que não dá certo. E como vocês podem ver, dá certo sim, ó. Dá certo, estou usando os produtos, mas é claro, se você não prestar atenção e não fazer corretamente, não vai dar certo. Espero muito, muito, muito que vocês gostem, então, bom vídeo pra vocês! E vamos começar a fazer o nosso contorno e o nosso blush. Para isso, você precisará de amido de milho ou maisena, tem que ser isso. Eu separei em duas quantidades pequenas, porque o meu recipiente é pequeno. E você também precisará de gel de cabelo. É importante que ele não seja tóxico. E ele vai impedir que o produto seque e vai deixar ele com mais fixação. E eu usei corante alimentício, esse rosa, para fazer o blush, para deixar ele bem pigmentado. Coloquei algumas gotinhas, quanto mais corante, mais pigmentado ele vai ficar, né? Mas não coloque tanto a ponto dele ficar, tipo, super seco com o corante. Coloquei uma tampinha de álcool 70, é importante ser álcool 70, não pode ser a mais e também não pode ser a menos. Coloquei uma gotinha a mais de corante para ficar mais pigmentado. Eu quis fazer um dueto de contorno e blush, por isso que eu coloquei nesse recipiente, coloquei esse papelzinho para separar. A base que eu usei para fazer o contorno pode ser corante, mas eu usei base, um tom bem escuro de base, um pinguinho, 2, 3 pinguinhos. E também coloquei a tampinha de álcool, normalmente é uma tampinha de álcool para essa quantidade. Coloquei também umas gotinhas de corante alimentício amarelo para deixar esse contorno um pouco mais quente. Mas se eu tivesse feito agora, eu não teria colocado. Eu teria deixado só a base que eu coloquei num tom mais frio de sombra do rosto. E aí coloquei um papelzinho para retirar o excesso do álcool, para ajudar a secar mais rápido. Mas mesmo assim eu deixei secando de um dia para o outro. Não ficou tão bonito, né? Devia ter colocado um pouco mais de álcool no contorno para deixar ele mais ajustado ali no recipiente. Agora vamos separar 3 quantidades de amido de milho pequenininhas. Tem que ser amido de milho, não pode ser outra coisa, não pode ser talco, sabe? Tem que ser amido de milho ou maisena. Coloquei também gel de cabelo, não precisa tanto gel. E coloquei corante, isso vai ser as nossas sombras, então a cor da sombra que tu quiser é a cor de corante que tu vai ter que comprar ou que tu já tem em casa. Então eu misturei, o corante é bem baratinho. Lembre-se sempre de misturar uma tampinha de álcool para juntar tudo isso e depois ele evapora, entendeu? Não tem importância se ele ficar assim, cremosinho, porque depois o álcool evapora. Normalmente eu deixo de um dia pro outro. Fiz essa outra mistura com corante verde, corante rosa, amarelo e não ficou numa tonalidade bonita que eu acabei nem usando. E fiz também um rosinha, como se fosse a do blush, só que um pouquinho mais fraquinho, eu coloquei menos corante. Misturei a tonalidade verde com a rosa que virou um roxinho e usei essas 3 tonalidades para fazer de sombra. Agora a gente vai fazer a nossa base e o nosso corretivo. A gente vai precisar de hidratante, eu usei um corporal mesmo. A da base não tem importância se for um hidratante qualquer, mas a do corretivo tu precisa de um hidratante mais consistente, mais durinho. A da base eu até fiz uma mistura, né? E pó compacto, muito pó compacto, tem que ser o pó compacto, não pode ser pó translúcido, não pode ser pó banana, tem que ser o compacto, porque tem que ter cobertura, né? Então coloque mais pó compacto do que hidratante, muito pó compacto, e misture, misture, misture até sair todas as bolinhas de pó. Coloquei nesse pequeno recipiente de álcool 70, lavei super, né?
E aí fui colocando aos pouquinhos, dando batidinhas e fui mexendo ele. Eu não coloquei tanto produto a ponto de encher o recipiente, então por isso que eu fui colocando um pouquinho mais e fui mexendo ele, ó, pra ele pintar, meio que pintar o recipiente, né, e ficar mais bonitinho, mas já tá numa quantidade ok. Misturei, misturei, misturei e olha só como ficou, no recipiente pequenininho, bem bonitinho. A mesma coisa eu fiz com o corretivo, só que o hidratante um pouco mais consistente. Mexi, mexi, mexi. Ele tem que ficar nessa consistência mesmo, mais durinha. Eu coloquei essa sombra opaca, clarinha, tem que ser opaca quando se trata de base e corretivo, pra clarear uma tonalidade do corretivo, né? E ele fica assim nessa consistência durinha. Coloquei nesse recipiente. Esse era um recipiente de glitter que eu lavei, enfim, e ficou assim. Sempre é importante tampar os produtinhos depois que tu fizer para conservar. Agora eu coloquei 3 quantidades de gel de cabelo. Primeiramente vamos começar fazendo a nossa pastinha para sobrancelha. Então eu peguei uma tonalidade que fica muito bonita, muito boa para minha sobrancelha, que é um marrom mais escurinho, mas se tu for mais clarinha e quiser usar um tom mais claro, não tem problema. Essa fica muito boa para minha sobrancelha. Agora vamos fazer nossa máscara de cílios. E a gente precisa de uma tonalidade de sombra preta. Então mistura muita, muita, muita sombra preta com esse gel. A máscara de cílios tem que ser bem pretinha, então mistura bastante com o gel de cabelo. Eu peguei um recipiente de máscara de cílios que já tinha acabado. E aí só preenchi. É um pouquinho complicadinho colocar, mas tu vai dando umas batidinhas para ele descer. Que tenha paciência que tudo dá certo, né? E aí coloquei tudo, ficou um rímel novinho. Essa receita é incrível. E agora vamos fazer nosso delineador em gel. Eu já tinha colocado tipo um preto meio cinza, que não era tão preto. E como eu não tinha outra sombra preta, eu usei essa aí mesmo, que tem esses brilhos meio roxinhos. Não tem importância como é um delineador, vai ficar uns brilhinhos. Vai ficar uns brilhinhos. Eu teria que me preocupar se fosse na máscara de cílios, né, que não ia ficar legal. Mas achei que até que ficou bem pretinho, misturei bastante sombra. E coloquei no recipiente de delineador que eu tinha, ó, lavei e ficou bem pretinho. Agora nós vamos fazer o nosso pó translúcido. Peguei uma embalagem de pó translúcido, que já tinha acabado, né? Peguei amido de milho. Eu gosto de intercalar, mas tu pode sim usar somente amido de milho como pó translúcido. Coloquei um pouquinho de talco, pode ser esse talco de pé, pode ser talquinho de bebê, porque ele deixa o pó mais sequinho. Pode tanto usar só talco quanto só maizena, mas eu misturei esses dois e misturei uma tonalidade de sombra opaca, meio amarelinha. Tem que ser opaca quando se trata de pó translúcido, né? Pra deixar um pouquinho mais de cor, ó. Ele não fica tão clarão, ele fica essa tonalidade que pra minha pele que é morena fica perfeito. E eu gostei muito dessa tonalidade. Agora vamos fazer nosso iluminador. Eu queria fazer um iluminador solto, então peguei uma embalagem de pó translúcido e misturei todas as sombras cintilantes que eu tinha. Misturei várias para ficar bem bonito, bem pigmentado. Misturei também tonalidades de glitter e mexi muito, muito, muito. Tipo, misturei tudo que eu tinha e olha só como é que ficou, ó. Ficou bem bonito. E eu achei também que ficou bem pigmentado, ó. Ficou bem bonito esse mix de tonalidade de iluminador. E agora a gente vai precisar de uma base a mais clara que tu tiver. Se não, pode sim fazer com a tua, mas vai interferir dependendo da cor do batom que tu quiser. Então usei a mais clarinha e fui misturando tonalidades de sombra para fazer o meu batom. Eu queria ele um nude rosadinho, então eu misturei tons de rosa e tons clarinhos de sombra. Mas se tu quiser um batom escuro, enfim, tu mistura as tonalidades escuras. Eu quase sempre consigo chegar nesse tom, nunca consegui fugir muito desse tom, talvez porque a tonalidade da base não seja tão clara. Misturei, misturei, misturei e coloquei no recipiente de batom que tava vazio, que acabou e que eu lavei, enfim. Fiz mais uma quantidade e eu gostei muito desse nude, olha que lindo que ficou. Ficou tipo um nude rosadinho, bem de princesa, né? Achei que ficou bem bonito. E tem que ser base mate, porque é um batom mate, né? Se não for base mate, vai ficar um batom mais cremoso. Mistura bem pra preencher o recipiente, né? Como eu não coloquei tanto produto, mas amei, amei, amei essa cor. Vamos agora fazer o nosso Fix Plus Bruma Gold. Tu vai precisar de soro fisiológico e glicerina. Se tu não tiver glicerina, não tem importância. Eu gosto de colocar a glicerina para ajudar um pouco mais a hidratar a pele. Mas tem que ser o soro fisiológico. Nada substitui o soro fisiológico.
Tem que ser, se tu quiser deixar só o soro fisiológico, ok. Se tu não quiser colocar glitter, porque não gosta de brilho na pele. Mas eu gosto de colocar um pouquinho de glitter, esse pigmento, porque ele dá um viço na pele, ele já deixa com aquelas partículas brilhosas. E a glicerina já dá uma hidratada. Então essa combinação, pra minha pele, eu amo, amo, amo. E como vocês podem ver, fica uma bruma, literalmente uma bruma comprada. Fica exatamente com esse acabamento, ela fica bem com essas partículas, fica bem hidratante. E tu pode fazer puxada na cor que tu quiser, um dourado, um rosadinho, você que escolhe. Agora vamos testar esse produto, vamos ver como ele fica na nossa pele. Começa aplicando a base, eu achei que ela ficou numa cobertura, numa consistência bem boa. A cobertura dela, eu tipo assim, não achei que ficou uma altíssima cobertura, mas também não achei que ficou leve. Se eu quisesse mais cobertura, eu deveria ter colocado mais pó. Eu achei que ficou boa. Depois eu usei o corretivo, que virou tipo uma camuflagem, né? Mas ficou um pouco escurinho pra minha pele. Devia ter colocado uma sombrinha clarinha pra dar uma clareadinha, né? Até dei uma misturada na minha pele, mas mesmo assim achei que ficou escuro. Então eu coloquei um pouquinho de base e misturei, que aí sim ficou bom pra minha pele. Aí eu coloquei até do outro lado, coloquei nas pálpebras. Ficou exatamente numa cobertura bem boa. Se eu quisesse mais cobertura, se vocês quiserem mais cobertura, vocês coloquem mais pó. Misturei. Agora a gente vai testar o pó translúcido. O pó translúcido eu já tinha ensinado vocês aqui no canal. É uma receitinha muito boa. Ele super funciona. Ele é incrível. Eu já usei ele por muito, muito tempo. E ele fica bem bonito, ele sela a pele e dá esse acabamento aveludado pra pele, ó. Varri esse pó, ficou bem bonita a minha pele. E agora vamos testar esse duo, né? Eu já tinha testado, por isso que ficou meio que um furinho ali. E ficou bem pigmentado, o blush também ficou bem pigmentado, eu apliquei nessas áreas do nariz. Eu apliquei a Bruma Glow pra aplicar o iluminador e também já pra dar um viço pra pele, pra não ficar o aspecto de pó na pele, né? A Bruma é uma companheira eterna minha, eu uso ela sempre em todos os vídeos. E aí ajuda o iluminador a ficar bem mais intensificado, mas eu amei, amei, amei esse iluminador. Olha como ele ficou pigmentado, ficou mais pigmentado do que iluminadores que eu tenho aqui, tipo, ficou muito perfeito. E agora a pastinha de sobrancelha, essa é incrível, eu já testei, já uso muito, muito, muito. Como vocês podem ver, ó, a tonalidade ficou bem do tom do meu cabelo, né? Ficou bem bonito pra minha pele. E aí fiz a correção com o nosso corretivo caseiro. Também iluminei, né, os pontos abaixo da sobrancelha e no canto dos olhos, no canto interno dos olhos. E olha como ficou o nosso trio, né, de sombras, as cores elas se misturaram. Eu gosto de colocar o Fix Plus em cima, porque deixa ela mais pigmentada, ó, deixa ela com mais cor, enfim, até dá mais uma hidratada para que ela não craquele. Então, ajudou muito nisso, em borrifar o Fix Plus ali nela, para ela não craquelar. E olhem só, o delineador não ficou tão preto, então eu peguei a fórmula da máscara dos cílios, que eu tinha usado uma sombra bem preta, opaca, e ficou bem mais preto do que o delineador que eu fiz, que é aquele com brilho. E a máscara de cílios, né, como vocês podem ver, ficou perfeita, né? Eu até ensinei no meu Insta, ensinei aqui no YouTube e ensinei no Insta. E também esfumei abaixo dos olhos com esse delineador em gel, ó, ficou bem pretinho. Apliquei máscara de cílios pra finalizar, o pincelzinho é perfeito dessa máscara de cílios. O que vai mudar é o pincel da tua máscara de cílios, né? E o batom, gente, ficou um tom bem bonitinho, um nude bem bonitinho de batom. Ficou até mais claro, eu deveria ter colocado um pouco mais rosa pra ficar um pouquinho mais rosadinho. Bruma Glow, né, pra finalizar. E apliquei os cílios postiços. Olha que linda que ficou, gente. Claro que as sombras não ficaram com tanta pigmentação, né? Porque são produtos caseiros, né? Mas talvez se colocar mais corante, enfim, funcione melhor. Gente, então antes de sair desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei se você gostou e se inscreve no canal também para me trazer mais vídeos assim. Comenta aqui embaixo qual produto vocês mais gostaram, qual vocês vão reproduzir ou quais irão reproduzir. E se vocês querem parte 2 desse vídeo, comentem muito aqui embaixo, que eu já estou com várias ideias na cabeça, então, para mim trazer para vocês. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau!